Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Atos 2, 1. Amém? Fique de pé, por gentileza. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Feche os teus olhos. Este é um dia muito especial para a gente recuperar, Pai, esses textos e tentar aproximarmos daquilo que o Senhor sonha para nós e para a nossa igreja, Pai. Em o nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Como eu falei no início, nós estamos celebrando, nesse 24 de maio, 50 dias após a Páscoa, a festa de Pentecostes. Se o Natal é o nascimento de Jesus e a Páscoa é a morte e ressurreição, Pentecostes é a terceira data e a festa mais importante da igreja. É o nascimento da igreja. É onde nós conseguimos verificar o que tomava conta nesse momento dos discípulos de Jesus. O medo perturbava. A dor e a tristeza pelo distanciamento do Senhor trazia aflição ao coração dos discípulos e eles ficavam quietos de como as coisas iriam se suceder, porque o império parecia maior, porque os romanos pareciam maior, porque a morte de Jesus levou todas as suas expectativas de viver e a sua esperança estava destruída. Mas eles aguardavam essa promessa. E eles esperavam conforme o Senhor assim lhes designou, conforme o Senhor assim orientou. É claro que algumas vezes nós titubeamos, vacilamos, nós corremos em direção ao caminho
de Emaús, nós nos distanciamos de Jerusalém, nós nos distanciamos do Senhor, como diz em Lucas 24, e tomamos caminhos equivocados, mas o Senhor continua ao nosso lado, estendendo a sua mão, nos ensinando, suportando as nossas ingratidões, insatisfações, e continua nos auxiliando. Até que em determinado momento retomamos o caminho de volta e recorremos a ficarmos juntos, aguardando este grande dia. E Pentecostes quer também mandar uma mensagem para nós, para a nossa igreja, para todos que nos ouvem. Primeiro acontecimento de línguas distintas aconteceu no Antigo Testamento. Nós sabemos muito bem, na Torre de Babel, o desejo do homem, o sonho do homem em construir um projeto que ele chegasse ao céu. Não está muito diferente dos dias atuais, porque o homem ainda continua com essa ambição de projetos megalomaníacos, projetos de construção de torres, de satélites espaciais que eles possam conhecer, chegar ao céu. Todos nós temos essa intenção. E o homem continua com essa busca, querer descobrir, desvendar mistérios que estão ocultos. A queda no paraíso acontece exatamente dessa maneira. O desejo do homem em querer ser Deus. Ah, se você comer dessa fruta, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E assim eles veem esse projeto como uma coisa interessante. E adormece no nosso coração este pecado original. E pecado original é este: querer ser igual a Deus. Por que Jesus foi homem igual a nós, sem nenhum pecado? Porque ele nunca ele nunca teve como intenção o ser igual a Deus. Pelo contrário, o cântico de Filipenses diz para nós que ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo. Mas nós sempre temos essa iniciativa de querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E o orgulho entra no nosso coração e achamos que podemos. Mas Jesus revela que o homem sem pecado e a mulher é aquela que nunca se coloca no lugar de Deus, mas pelo contrário faz uma pessoa totalmente dependente de Deus. E assim foi que Jesus viveu. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou a videira, mas meu pai é o agricultor. João 15, eu dependo dele. Tudo que eu tenho recebido, eu tenho vos passado, eu tenho recebido do meu Pai e tenho comunicado a vocês, porque vocês são meus amigos. Vocês não são meus discípulos, meus servos, vocês são meus amigos. E por isso tudo que eu escutei do meu Pai, eu transmito para vocês. E se Torre do Babel, e se é um projeto de querer chegar ao lugar onde Deus está, Deus então traz naquele momento, no Antigo Testamento, confusão sobre as línguas. E os homens e as mulheres não conseguem mais se entender. E os homens não conseguem mais se comunicar e chegar à coesão de uma proposta, porque eles não mais se compreendem. E o projeto antagônico a esse é a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. A questão não está em falar em línguas estranhas, mas o cerne, o que está presente, a intenção de Deus é que nós não precisamos fazer projetos para buscá-los, porque Ele vem nos buscar primeiro. João da Cruz dizia uma coisa linda: enquanto os homens e as mulheres fazem projetos e técnicas e estratégias e modelos para se aproximarem de Deus, e encontros com Deus,
quanto mais eu me humilho, quanto mais eu desço, quanto mais eu reconheço quem eu sou, mais Deus vem me visitar. E agora em Atos dos Apóstolos é exatamente isso que está acontecendo. É a descida do Espírito Santo que faz com que línguas estranhas venham se compreender. É a descida do Espírito Santo que converge os corações, embora com perspectivas diferentes, com tradições diferentes, faz com que o coração se converta para um projeto comum. Se na Torre do Babel ele confundiu, agora ele deseja fazer com que elas se reúnam para um propósito. Eu tenho uma concepção de vida. Você que me ouve tem uma concepção de vida. Você tem um pensamento acerca da fé. Você tem a sua experiência. Você acredita de uma maneira, eu penso de outra. Mas nós nos submetemos a um único projeto, porque o Espírito Santo faz com que línguas distintas, diferentes, sejam interpretadas para uma única busca, para um único propósito. Nós temos muitos sonhos. A gente deseja muitas coisas. Sonhamos. Queremos fazer para Deus. Queremos trabalhar muito para o Senhor. Queremos colocar na nossa agenda estar na igreja. É bom estar na igreja, mas a gente pensa em alguns momentos de que a agenda lotada em nome de Deus significa estar servindo bem a Deus, o Senhor. Mas aqui, Pentecostes acontece porque eles entenderam, porque eles absorveram a palavra de Jesus e resolveram ficar unidos, reunidos no mesmo lugar. E talvez algum ali falou, vamos embora daqui, não vai acontecer nada. Olha, Jesus já morreu e não tem mais nada, nós estamos perdidos, os romanos estão aí fora, estão nos perseguindo, é melhor a gente fugir. Mas com certeza os outros chamavam a responsabilidade e falavam, não, vamos ficar aqui reunidos no mesmo lugar, porque o Senhor fez uma promessa para nós, porque Deus um dia nos chamou e porque Ele sonha com algo especial para a nossa vida. Portanto, fiquemos reunidos no mesmo lugar, aguardando, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E eles estavam reunidos no mesmo lugar. Revela para nós que Deus realiza proezas e milagres quando nós estamos unidos no mesmo lugar. Tomamos as dores um do outro. E quando um festeja, e quando um tem uma conquista, a gente se alegra. E quando alguém está sofrendo, está enfermo, nós estamos ali, chorando junto, celebrando comunitariamente. O lugar onde Deus realiza milagres é onde nós estamos unidos, humildes, em obediência à sua palavra. Temos muitos sonhos, queremos muitas coisas, mas tem uma hora que é preciso ficar parado, quieto. De todas as regiões, de todos os lugares, de todas as épocas. Muitos queriam ficar em Jerusalém, outros queriam para a Judeia, outros para Samaria. Mas tem um momento que é preciso ficar quieto. Tem um projeto grande para a minha vida, pastor, não posso ficar parado. Deus nos chama para determinados estágios da vida ficarmos parados, reunidos, aguardando o seu impulso. Quantas vezes começamos inúmeros projetos, desejamos ir para um lugar e para o outro, achando que estamos fazendo alguma coisa, e isso só traz cansaço, só traz euforia.
É preciso ficar reunido, aguardando. Uma igreja constituída de pessoas diferentes, de línguas diferentes, mas que recebem do mesmo Espírito, da mesma fonte. E quando o mesmo Espírito comunica a nós a vontade de Deus, as coisas fluem e o nosso coração fica em paz. Reunidos no mesmo lugar, pousou sobre cada um deles línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A experiência, ela é sempre maior do que aquilo que a gente consegue comunicar. A experiência é sempre maior que aquilo que a gente consegue dizer, escrever. Ninguém que tenha tido uma experiência com Deus consegue informar o outro, ipsilitris, do que realmente aconteceu. Nossos convites ao Senhor e a celebrá-lo, e os convites que o Espírito Santo nos faz, e a experiência que tivemos com o Senhor, elas são muito maiores, muito mais amplas. O texto de Atos dos Apóstolos tentou aproximar, tentou dizer o que realmente aconteceu naquele dia, mas foi muito maior do que está escrito aqui. Foi muito maior do que está relatado. Quem aqui nunca teve uma experiência e começa a contar e fala assim, eu não sei como é que eu vou dizer, eu não tenho palavras. Porque a gente nunca vai conseguir colocar no papel o que realmente viveu. Porque a gente nunca vai conseguir informar a um amigo, ao irmão, o que realmente estamos vivendo. O texto tenta dizer, línguas de fogo desceram sobre cada um deles, mas foi algo muito maior, muito mais poderoso. E o que eu quero te dizer é o que Deus fez na sua vida, ou deseja fazer, é muito maior daquilo que você consegue relatar. Muito maior daquilo que você deseja comunicar. Você pode colocar no papel, escrever, nunca conseguirá relatar com precisão o que Deus fez. E nós estamos ouvindo, eles estão falando nas nossas línguas maternas, o que está acontecendo. Aqui é o nascimento da igreja. É a descida do Espírito Santo sobre homens, mulheres amedrontados, sobre gente perseguida, sobre gente que acha que as coisas não vão acontecer, sobre gente que está com o coração aflito, angustiado e com uma pergunta, como as coisas vão se desenvolver, não vejo futuro, não vejo nada de novo. E o texto de Atos dos Apóstolos deseja comunicar a nós que Deus está vendo o nosso coração e de que nos chamou e que deseja habitar conosco e que nós vamos comunicar as grandezas de Deus, sim, e de que todas essas línguas maternas que eles estão falando não é uma competição de igreja para qual que fala mais língua estranha do que a outra, não, mas é o pontapé inicial. O evangelho vai tocar o mundo inteiro, todas as línguas, todo mundo vai ouvir falar o nome do Senhor. É Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, romanos, todos. Deus está dizendo para os seus discípulos, vocês não vão ficar restritos em Jerusalém, Judéia, Samaria, vocês vão tocar o mundo. É uma mensagem de esperança para nós.
que às vezes ficamos confundidos, mas nunca perplexos, nunca abandonados. É uma mensagem de Deus para nós, que embora estejamos enclausurados, aprisionados, com medo de como será o dia de amanhã, eu quero te dizer, o dia de amanhã será Deus visitando o seu cenáculo, a sua estalagem, com o Espírito Santo e dizendo para você que o medo que te aflige será transformado em coragem. E a gente precisa dessa coragem. Temos medo? Temos. Jesus teve medo, mas não ficou paralisado. E aqui os discípulos estavam ainda que amedrontados, mas certos desse vigor novo que o Espírito Santo derrama sobre eles, certo dessa presença de Deus, que as pessoas ficam confundidas, estão embriagados. O que está acontecendo? O que a gente precisa anunciar é a palavra de Deus, e que as coisas, elas precisam ser exemplo se Deus estiver se manifestando. A gente fica fazendo planos, estratégias. Como é que a gente vai se organizar? Como que vai desenvolver aquele determinado projeto? Ministério, trabalho com crianças, ministério de louvor, organizar homens para lá, mulheres para lá. E os discípulos, após receberem a descida do Espírito Santo, 3.000 se converteram com o discurso de Pedro. Antônio Vieira disse uma coisa: os homens hoje estão falando muito, quer dizer, não agora, mas no tempo dele. Os homens estão falando muito, estão pregando muitas palavras, palavras bonitas, mas não são palavras de Deus, palavras deles. Discurso de Pedro, duro, confronta. E quando começam a chegar as pessoas para a igreja, dos discípulos, a igreja primitiva, e agora, Pedro, o que é que a gente faz? Monta o ministério tal, a escala tal, o louvor tal. Ele fala o quê? Arrependei-vos, é isso que precisa acontecer. Convertei-vos. Essa presença que nós precisamos. E anunciar grandezas de Deus. Grandezas de igreja. É uma igreja que nasce, mas que não deseja anunciar as suas grandezas. Olha o que Deus fez, porque a gente estava naquele lugar. Aquele lugar é especial, não é o lugar que é especial, é o coração que precisa estar tocado e ansioso por Deus, aguardando o Senhor. Não é esse lugar que é especial, porque se esse lugar tornar-se especial, porque é um lugar secular, tornou-se especial, porque aqui reunimos em nome do Senhor, mas Deus não precisa desse lugar para derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Basta corações reunidos e gente obediente, humilde, no regime do Espírito para ouvir a sua voz, e Ele fala. E nós nos reunimos para falar talvez as grandezas da nossa igreja. Vê, o pastor é uma bênção, o músico cada dia com um cabelo diferente. Vamos reunir para falar das grandezas do Senhor, para falar das grandezas de Deus. O que quer dizer isso? Vamos sair desse ambiente morno que a gente vive, achando que está pregando e não está pregando nada. As pessoas desejam saber de Deus e a gente está falando de tudo menos de Deus. Outro dia, num programa de grande repercussão, um pastor foi chamado
para falar algumas coisas e ele falou de tudo, menos de Deus. E o entrevistador ficava assim com sede, fala de Deus, e Deus, e ele não falava nada das grandezas de Deus, só dele, só do que ele faz. Discípulos em Atos não estão preocupados com o que eles estão fazendo. Olha, aconteceu porque a gente ficou lá esperando. Viu, nós somos bons mesmo. Ouvimos a voz de Deus. Não. Aliás, eles não estão esperando troca nenhuma. Eles estão aguardando o que Deus lhes mandou fazer. E Deus mandou fazer isso, Jesus mandou a gente ficar quieto aqui, reunido, esperando, e vamos aguardar, e vamos esperar, embora o tempo às vezes nos sufoque, e o tempo parece uma guilhotina que deseja cortar o nosso pescoço, e a gente olha para frente e começa a ficar mais sufocado ainda. É hora de aguardar, é hora de esperar. Acontecerá nesses dias que o Senhor há de derramar o seu Espírito e continua a derramar, mas que possamos anunciar as grandezas de Deus aqui ou em qualquer lugar. É essa descida do Espírito Santo sobre um grupo unido, humilde e obediente que faz a diferença. Que faz a diferença na nossa vida. Já é judeus, prosélitos, crentenses, arábios, é gente de todo lugar, sendo tocada por Deus. Cumprir-se o dia, 50 dias depois eles estavam ali, como nós estamos aqui hoje, aguardando. Não pare de aguardar. Espere. Às vezes o tempo vai tentar te sufocar, mas ficarão atônitos, vão admirar. Vede o que Deus fez. Pense na situação desses homens, dessas mulheres. Eles estavam numa situação muito mais complicada que nós estamos. Para eles, sair daquele cenáculo não era ir para casa, ver o jogo, sofrer se o seu time vai ganhar ou perder. Não, é perder a vida. Não é uma angústia leve. Não sei se eu faço a faculdade tal, a faculdade outra. Não. É gente que se botar a cara lá de fora na rua ia perder a cabeça. Quais são os nossos medos? Qual é o maior medo que eu tenho hoje? Qual o maior medo que você tem hoje? Qual é? Andar pelo Rio de Janeiro é um medo. Mas esses aqui, não é um acaso que você vai estar andando pela cidade e vai acontecer porque você estava ali e a cidade está insegura, não. Aqui é sair na rua e ser preso, é estar sendo perseguido, ser morto. O Espírito Santo que soprou sobre eles é que lhes deu coragem para vencer esse medo. E eu falou, com medo de quê? Vamos aí, vamos pregar. E o primeiro discurso é o discurso do profeta Joel, capítulo 2. E é o Espírito Santo que traz a memória. Não vamos temer,
Porque Deus falou que nesses dias ia soprar o seu Espírito. O Espírito Santo faz isso. Ele traz à nossa memória promessas que nós esquecemos. Medo de quê? Deus me chamou para ser pastor. Se não for aqui nesse espaço, Ele vai providenciar outro. Eu sei que Ele me chamou para isso. Se não for nesse espaço, a gente começa a pregar na praça. Quem sabe Ele não deseja isso também, né? Não vou mexer muito com Ele, quem sabe Ele quer, deseja isso. Mas Deus nos chamou para anunciar. Medo de quê? Medo de perder o emprego, vai arrumar outro. Aqui é medo de perder a vida. E mesmo com medo de perder a vida, eles se lançaram. Porque o Espírito Santo soprou-lhes e falou: para vocês está guardada uma coroa da vida no céu. É lá que está o seu prêmio. É hora de tirar naquela gaveta que fica guardada as lembranças boas, as memórias boas. É o Espírito Santo nessa manhã que está fazendo isso, que está comunicando a nós. Lembra aquele dia que eu te chamei? Lembra aquele dia que eu falei contigo? Aquilo que eu sonhava para o seu coração, para você. Ainda Deus tem esses projetos. Só está esperando a nossa decisão. De ousar, de se lançar e crer que Ele está no controle de tudo. Vamos ficar de pé, por gentileza. Você que me ouve pela TV Betânia, que Deus te abençoe na sua casa. Você que me ouve aqui na nossa igreja, que o Senhor derrame bênçãos e sopre o seu Espírito sobre a sua vida e te dê paz, e te dê tranquilidade, e dê sonhos e a vontade de viver, e que possamos anunciar grandezas do Senhor, e não a nossa grandeza, não aquilo que estamos fazendo, não. Nosso compromisso é com o Senhor. E que talvez estejamos angustiados nessa manhã, Ele possa soprar com o seu Espírito e derramar paz em nosso coração. E que tudo ficará bem. E que tudo ficará tranquilamente resolvido. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Vamos cantar esse cântico? Para encerrar, esse mesmo. Não sei nem qual é, mas é esse mesmo. Ama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Bote a mão no teu coração. O que te aflige nessa manhã? O que tira o teu sono? O que te perturba? Reunidos, unidos, em humildade. É aí que o Espírito Santo vem, quando estamos humildes, não para querer entortar o projeto de Deus e brilhar diante das pessoas, não, mas para somente fazer com que a nossa vida seja exemplo da presença do Espírito nesse mundo. Senhor, toque o nosso coração nessa manhã, sare as nossas dores, alivia, Senhor, o nosso peso e nos dê coragem
para nos lançarmos nesses desafios que estão diante de nós. Às vezes desafios maiores do que nós mesmos, mas que conseguiremos ultrapassar e transpor pelo poder que há no Teu nome, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. É lindo quando ela está na frente. E se é contrariado, ela sofre e faz os outros